Havendo quórum, declaro aberta a sessão, cumprimentando todos os pares, eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, servidores, senhores advogados, e submeto à sessão a ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo qualquer objeção, declara-se aprovada a ata. Senhor presidente, pela ordem. Bueno. Senhor presidente, eu estou pedindo a palavra pela ordem para registrar a satisfação de nós todos que nos consideramos e somos amigos de Vossa Excelência pelo seu aniversário no último dia 2 de abril, né? Desejando a Vossa Excelência uma continuidade de sucesso na sua profícua existência, o que, evidentemente, será sempre motivo de gáudio e de alegria para nós, seus efetivos amigos. Doutor Márcio, eu agradeço muito. Vossa Excelência sabe a admiração que tenho por Vossa Excelência, como tem por todos os desembargadores. Desde os tempos de antanho, substituía Vossa Excelência no gabinete. Eu fico muito honrado e emocionado mesmo com essa manifestação feita em sessão. Assim, então, me pegou de surpresa. Ora, muito agradecido. Muito obrigado, muito obrigado. Excelência, pela ordem, gostaria, em nome dos demais advogados, aderir à manifestação do muito agradecido, muito agradecido. Então, vamos à pauta. Processo 11.680.46/2018, autor, Sindicato Comércio Varejista Conselheiro Lafayette, réu, Sindicato Empregados Comércio Conselheiro Lafayette Região, Supermercados BH Comércio de Alimentos Limitada. Relator, juiz Carlos Roberto Barbosa. Inscritos, os ilustríssimos advogados, doutor Leonel de Freitas Barbosa, pelo autor, e doutor Gustavo Guimarães Linhares, pelo primeiro réu. Tem a palavra Vossa Excelência vai sustentar? Vai usar a palavra? Tem a palavra, doutor. Pelo autor, né? Pelo autor, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa sessão, a quem eu saúdo e cumprimento os demais desembargadores que compõem o colegiado. A presente demanda tem o objetivo de declarar a ilegalidade de cláusula que foi entabulada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio Conselheiro Lafayette e supermercados do município. Inicialmente, cumpre esclarecer que a demanda foi ajuizada em face de apenas um supermercado, tendo em vista que, na ocasião, só teve-se conhecimento de tal acordo celebrado, tanto que foi alcançada a liminar para o fechamento, que posteriormente ela foi revogada em função dos posteriores acordos que foram juntados aos autos. Bom, o fundamento autoral aí do pedido de anulabilidade da cláusula, ele se funda em três questões basilares, aí, duas questões legais e uma constitucional. A primeira delas é uma vedação expressa no artigo 6º-A da Lei 10.101, que permite o trabalho em feriados, desde que seja observada a legislação municipal e desde que venha autorizada em convenção coletiva, diferentemente do que está sendo ventilado nos autos, que a questão foi tratada por acordo coletivo. Chamamos a atenção para a interpretação dessa legislação, que o legislador, entendendo que o trabalho em feriados ele está no contexto do âmbito das categorias, ele exigiu que existisse a convenção coletiva para que se houvesse o trabalho nos feriados. Outra questão legal que impede o tratamento do trabalho em feriados por meio de acordo é o artigo 611 da CLT, que diz que os sindicatos laborais podem, sim, celebrar acordos coletivos com as empresas, mas cuja questão tratada nesses acordos sejam do âmbito interno da empresa. E, diferentemente, o trabalho em feriados, ele extrapola o ambiente interno da empresa na medida que ele alcança o âmbito das categorias profissional e econômica, razão pela qual
o mesmo caput do artigo 611 prevê que, havendo o âmbito das categorias, deverá ser tratado por meio de convenção coletiva de trabalho. Este também foi o entendimento do Ministério Público do Trabalho, conforme manifestação ministerial contida nos autos. Bom, além das duas questões legais, tem o flagrante desrespeito à Constituição, porque a questão posta em acordo coletivo, ela afronta flagrantemente os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Explico. Iniciou-se esse litígio porque houve um acordo com o supermercado em questão, segundo o reclamado. De posse desse acordo, o sindicato laboral procurou demais supermercados e conseguiu efetuar mais 7 acordos. Então, nós temos 8 acordos somente nos autos. Ocorre que o município de Lafayette ele tem aproximadamente 50 empresas do segmento, de grandes divergências em seu porte econômico, sendo que a maioria delas é de pequeno porte. O flagrante desrespeito à livre concorrência se dá naquelas empresas que não têm condições de aderir às cláusulas do acordo. Nesse aspecto, abrimos um parênteses para falar que o acordo ele não trata só do feriado. Esse acordo que está em tela, ele trata de questões de contexto de convenção coletiva. Então, aquelas empresas que não têm condições de aderir àquele acordo, ou mesmo aquelas empresas que não foram convidadas a celebrá-lo, elas ficam impedidas de trabalho nos feriados, enquanto temos aí 7 ou 8 que trabalharam nesses feriados todos. Então, com base nessas duas premissas legais, artigo 6º da Lei 10.111 e artigo 611 da CLT, e com base ainda na lei maior, que veda que protege a livre concorrência, é que pugnamos que esse egrégio TRT, por seus preclaros membros, hajam por bem entender que realmente essa cláusula ela não deve ser tratada por meio de acordo coletivo, de modo que torne sem efeito e, é claro, vai inibir eventuais outros acordos nesse sentido. É o que pugnamos e esperamos. Boa tarde a todos, obrigado pela atenção. Pois não. Há um outro advogado inscrito, parece? Não. Tem a palavra o doutor Gustavo. Na verdade, excelência, é Guilherme. Na verdade, eu estou pela primeira ré, Guilherme Teixeira. Excelência, na verdade, gostaria de, obviamente, rechaçar as palavras do nosso colega, até porque as questões de fato que envolvem esse processo, na verdade, não se revelam como uma intenção do sindicato patronal em preservar direitos legais dos trabalhadores, caso isso realmente seja algum tipo de violação. Isso porque, como foi bem frisado na sustentação oral do nosso colega e também nas razões de defesa e nos memoriais entregues, o objetivo dessa ação ficou extremamente claro de que se tratava, na verdade, de um mecanismo de fazer concorrência desleal à hora ré. Isso porque, como foi bem relatado, a ação foi proposta única e exclusivamente em nome dos supermercados BH, sendo, como bem frisado pelo nobre colega, existiam mais outros 8 acordos idênticos celebrados entre o Sindicato dos Empregados e as demais empresas do ramo. 7 acordos nos quais existiam envolvendo supermercados de grande e médio porte na cidade de Conselheiro Lafayette. Então, o que se percebeu, inclusive, como foi bem percebido pelo desembargador Sebastião Geraldo, que conduziu esse processo e que, na ocasião, deferiu liminar e, posteriormente, cassou em virtude das provas juntadas pela hora ré, no sentido de que o feriado seguinte ao deferimento da liminar, abriram-se todos os supermercados, sem exceção, exceto o hora réu. E um desses supermercados, o que muito estranha, os argumentos todos trazidos pelo sindicato patronal, um dos supermercados, o dono dele é o atual presidente do sindicato. Então, o que se revela com flagrante claridade que essa ação não visa, de fato, preservação de direitos
de empregados, até porque os trabalhos nos feriados também não são flagrantes prejuízos aos empregados, mas sim uma evidente concorrência desleal provocada pelos sindicatos dos empregados, dos patronais. Então, diante dessas considerações, Excelência, é que se pede para que seja julgado totalmente improcedente a referida ação. Obrigado. Pois não, eu vou pedir licença aos eminentes pares, sobretudo ao decano, porque o Dr. Kleber me disse que tem uma sessão agora, na né? sétima. Mas ele tem uma que precisa. Na sétima turma, e precisa ir lá. E eu consultaria, então, se Vossas Excelências permitem que ele se pronuncie primeiro. Sim. Pode ser? Não tem nenhuma objeção. Doutor Kleber. O relator. É depois do O relator. relator primeiro, né? Depois do Perdão. Relator. Presidente, eu ouvi atentamente cumprimentar os ilustres advogados e vou me ater inicialmente aos 3 argumentos que foram colocados pelo ilustre advogado da parte autora. Primeiro, ele vem arguindo uma ofensa à Constituição. Dada vênia, eu não vejo ofensa à Constituição aqui, não em artigo, talvez em principiologia se poderia argumentar, e que me parece que é incisivamente isso. Porque a Constituição, quando ela trata de norma coletiva, ela não faz distinção entre acordo e convenção. Ela não elenca isso lá, ela fala em negociação coletiva sem sobrepor uma outra. Aspecto inicial para rechaçar uma ofensa a texto direto. Agora, a questão da principiologia, o ilustre advogado, ele realmente tem razão. Quando coloca que celebrar uma coisa ou uma disposição convencional via acordo coletivo, de início poderia importar infracionamento da categoria ou uma concorrência desleal, como foi colocado, de permitir a um estabelecimento com uma estrutura maior ou superior celebrar uma norma, um acordo coletivo, em detrimento de uma empresa de menor porte. Agora, quando se coloca questões em princípios, há que também colocar em tela de juízo e tentar equilibrar dois princípios, que é esse princípio e também o princípio da proteção do empregado. Isso é uma colocação inicial, que isso tem que ser levado em conta para sopesar se houve realmente uma ofensa. O ilustre advogado ainda coloca que tem ofensa a 2 dispositivos legais, faz referência ao artigo 611 da CLT, não sei se fez referência à disposição nova, advinda da Lei 13.467, de 2017, onde ela expressamente prevê que o acordo coletivo ele prevalecerá sobre lei, quando tratar de trabalho em feriado. E também menciona a infração ao artigo 6º da Lei 10.102 de 2000, que estabelece realmente, e há uma disposição legal nesse sentido, que essa disposição sobre trabalho em feriado deveria ser celebrada via convenção coletiva e não sobre acordo coletivo. Essas são as circunstâncias que eu delineio no voto. Tem uma questão preliminar que eu examino inicialmente, que é a questão de legitimidade que a parte demandada ela suscita, falando que o sindicato não teria legitimidade nesse caso. Eu estou superando essa preliminar, trago à colação precedentes do TST, onde expressamente há previsão, ou nesse acordo que eu trago respeitosamente no voto, é que sindicatos que subscrevem uma norma ou sindicatos que não participaram, que não subscreveram uma negociação coletiva, eles, excepcionalmente, têm legitimidade e pertinência para discutir o teor dessa cláusula, especificamente aqui no caso de
uma nulidade de trabalho em feriado porque não foi celebrado através de convenção coletiva. Eu estou superando essa preliminar dentro dessa excepcionalidade e reconhecendo a legitimidade do sindicato para propor essa demanda, por isso que eu estou admitindo. Estou de acordo. Eu não sei se essa questão... Eu posso escolher os votos, todo mundo de acordo? De acordo. Senhor presidente, eu vou ficar vencido nessa parte da legitimidade. Eu gostaria só, um breve esclarecimento, porque eu fui vencido pelo seguinte. Primeiro, porque eu tenho a convicção de que a convenção coletiva, um instrumento normativo em geral, ele tem uma natureza de ele é uma lei, é uma norma. É uma norma que tem naturalmente a sua eficácia limitada, né, aos determinados grupos, mas não deixa de ser uma norma. E para questionar a esta norma, ou se propõe uma ação individual para questionar a norma, no caso concreto, ou se otorga legitimidade para um ente coletivo questionar essa norma. Porque, para questionar uma norma de âmbito geral, há que ter um ente que tenha representação naquele âmbito. Para anular a cláusula de convenção coletiva, é necessária a SDC, que tenha legitimidade para julgar um dissídio coletivo, que vai fazer surgir uma sentença normativa que terá a mesma eficácia de um acordo de uma convenção coletiva. Agora, esse é um ponto. Então, eu faço esse paralelo com a ação de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, que seja aquela cuja legitimidade ativa é limitada pela Constituição. Né? Por quê? Porque uma ação dessa natureza, que tem uma forma de uma tutela de efeito erga omnes, no caso aí, e vai questionar uma lei em tese, né, ou seja, o controle concentrado da norma, ela necessita da legitimidade limitada àqueles entes, Ministério Público, a mesa, etc., que não me lembro agora de cor, para propor essa ação. Estamos diante aqui de uma convenção coletiva que, mutatis mutandis, teria a mesma semelhança de uma lei ordinária, ou recomendo que seja discutindo a sua constitucionalidade. Aqui nós estamos discutindo a legalidade de uma norma que tem aplicação no âmbito geral, ainda que seja limitada àqueles membros, mas a necessidade de se ter uma limitação de quem pode propor essa ação. Né? Porque o efeito dessa decisão, dessa ação anulatória, ela vai alcançar todos os membros da categoria econômica e profissional, limitado àqueles, no caso de um acordo coletivo. Né? A limitação é bem maior, que fica restrita àquela empresa. Esse é um ponto que eu queria colocar. E outro, senhor presidente, que essa SDC, quando devida vênia, tem entendido reiteradamente que não tem legitimidade para propor ação anulatória, seja a empresa que não subscreveu o instrumento normativo, seja a empresa, seja o sindicato que promoveu. Eu estou aqui, senhor presidente, com a última decisão da SDC aberta aqui, cujo relator não foi a doutora Fenelon, mas ela ficou vencida, né, na verdade. Então, é só para ficar claro aqui, ela esmagadora relatora vencida, tinha aqui o doutor Márcio Vidigal, o desembargador Márcio Vidigal, participou com o presidente, Márcio Ribeiro do Vale, Maria Laura Franco de Faria, Luiz Otávio Linhares Relô, Emília Facchini, eu, Anemar Pereira Amaral, César Pereira da Silva, Jorge Berg de Mendonça, João Bosco, e juiz Ricardo Marcelo e Carlos Roberto Barbosa. A decisão aqui foi unânime. A discussão, senhor presidente, vou ler rapidamente aqui a ementa. Ação anulatória de convenção coletiva e legitimidade, empresa integrante da categoria econômica. Aqui nós estamos no caso do sindicato. Mas a empresa do outro polo, do acordo coletivo. Não é isso? Por acaso não é a empresa que está questionando. Consoante o artigo 83, a lei complementar, inclusive, estou com 4 emendas, as últimas decisões dessa SDC, senhor presidente, todas elas com o mesmo fundamento, de que a legitimidade é exclusiva do Ministério Público, exceto quando se tratar de empresa ou sindicato que não tenha subscrito o instrumento, o questione por vício de consentimento. Aqui, nessa anulatória que eu estou vendo aqui, a ementa, diz o seguinte: empresa integrante da cadeia econômica, consoante o artigo 83, 4 da Lei Complementar 75/93, a legitimidade para a legislação anulatória de convenção coletiva é do Ministério Público do Trabalho.
Em caso de vício de consentimento, excepcionalmente, a jurisprudência tem entendido a legitimidade ativa às entidades sindicais representantes da categoria profissional e econômica que celebraram o instrumento ou que tenham sido por ela afetados em sua esfera jurídica, bem como as empresas integrantes da categoria representada pelo sindicato patronal. Não seria este o caso, extinguiu por ilegitimidade. Temos, e todos os fundamentos que vêm aqui, tem a última aqui, essa que eu acabei de ler, foi publicada agora em 29, foi disponibilizada em 29 de 3 de 2019. Né? Temos aqui uma outra do desembargador Jorge Beck de Mendonça, que foi publicada disponibilizada em 23 de 3 de 2019, que trata da mesma questão, e o fundamento é o mesmo, que é a legitimidade exclusiva do Ministério Público, a não ser, excepcionalmente, aqueles casos que eu acabei de ler. Então, essa é a questão. É a empresa que resolve, eu não gostei da convenção coletiva, eu não gostei daquela cláusula que diz que meus empregados não podem faltar no dia consagrado à categoria. Os securitários, por exemplo, a categoria que eu penso assim. Eu não concordo, securitário não tem que ter dia. Né? E vou lá e questiono aqui na SDC, realmente essa empresa não pode falar que a empresa não pode. Essa cláusula não tem validade, porque não pode questionar em relação a ele. Senão eu vou amanhã ou depois falar assim, eu vou lá na legislação do imposto de renda e falar assim, eu não concordo que desconto o meu imposto de renda no final do mês na minha folha de pagamento. Aí, se for anulado para mim, com certeza os demais, no mínimo, da minha mesma classe, vai querer o mesmo tratamento. Então, com essas breves, singelas e rápidas pinceladas, senhor presidente, eu ficarei vencido na questão da legitimidade. Pois não. Vossa Excelência quer se manifestar? Com a vênia de Vossa Excelência, eu também trago à colação um precedente turmário e eu agradeço o doutor desembargador Anemar por enriquecer essa discussão, mas data vênia me parece que tem particularidades nesse caso. Primeiro o que me parece que um outro voto que foi mencionado, um precedente onde eu atuei, é uma discussão onde pretende-se a nulidade uma empresa específica e não o sindicato. E aí, sim, eu acho que poderia ter uma discussão se há uma afetação à esfera jurídica dessa empresa. E aqui do sindicato, essa ofensa, a discussão sobre vícios realmente existe, ela é uma discussão que demanda o mais devagar. Se esse vício, se seria um vício de consentimento, se seria um vício legal. Agora, que afeta o patrimônio do sindicato, eu acho que isso é induvidoso, com todo respeito. Olha os outros, meu presidente. Pois não. É divergente. Alguém acompanha o desembargador Anemar? Vossa Excelência acompanha. Bom, os demais estão de acordo. Eu estou de acordo com o relator. Também estou de acordo com o relator. Eu tenho uma outra preliminar, viu? Eu vou só tocar nesse ponto. A questão do processo, da ação, no caso do desembargador Jorge Berg, era de uma associação. Foi publicado em 28, essa é que eu tenho na mão, por isso que eu disse associação. Foi anterior, exatamente anterior. Eu estou com o voto de Vossa Excelência na mão, é a associação, a Simon, Associação Comercial e Industrial. E nesse voto, Vossa Excelência já cita o desembargador Jorge Berg já cita a abertura que os tribunais têm dado com relação à legitimidade também dos sindicatos. Não obstante, o artigo 83.5, se não me engano, da Lei 75, da Lei Complementar 75, fale apenas o Ministério Público. O TST tem mitigado, e essa sessão também, o desembargador cita que alguns acordos dessa sessão também mitigam esse caráter hermético do coisa. É por isso, por essa razão, e adotando essa excepcionalidade citada pelo desembargador, pelo juiz Carlos Alberto, é que eu também estou acompanhando. Agora, então essa fica superada, mas é isso mesmo, vencidos o desembargador Anemar
E Jorge Berg, Vossa Excelência também fica vencido? Vou ficar vencido. Vai ficar vencido. Renúncia que sabe. Agora, eu vou pedir licença a Vossas Excelências para colher um voto do juiz Kleber, porque ele tem na sessão, na 7ª turma, que o espera. Agora, o curioso é que a questão preliminar dele precede, é prejudicial a essa que nós acabamos de julgar. Pois não, Zimano. Eu agradeço a preferência. Não, acho que essa aqui precede. E a outra seria... Mas a minha preliminar ela está assentada no artigo 142 do CPC. Isso. Por quê? Porque os documentos que vieram aos autos, e aí eu estou me enfiando também na decisão do desembargador Sebastião, provam que, na verdade, foram vários acordos coletivos e apenas um desses acordos foi atacado pelo sindicato patronal. Então, ele escolheu uma empresa e disse, eu vou propor só contra esta empresa. Ou seja, ela escolheu uma empresa e aqui escolheu a demanda como instrumento de concorrência. Porque há também nos autos prova de que o diretor do sindicato abriu o supermercado nesses dias. E aí eu entendo que a ação foi proposta para conseguir fim proibido por lei. Ele usou o processo como instrumento de concorrência. Fecha o concorrente e nós atuamos. Então, a minha perspectiva tem elementos para dizer que várias empresas firmaram o mesmo acordo e tem elementos para dizer que as empresas do mesmo ramo firmaram, entre elas a do diretor do sindicato. Então, ele sabia que os acordos estavam sendo celebrados. Se ele sabia e veio à justiça, ele quis usar a justiça como instrumento de concorrência. Aí eu aplicaria o artigo 142, que diz que o juiz, verificando que a intenção foi alcançar fim não previsto em lei, tem que extinguir o processo e, mais que isso, aplicar litigância de má-fé, punir por litigância de má-fé. Daí a minha proposta de extinguir o processo sem exame do mérito, com base no artigo 142, com a aplicação da pena por litigância de má-fé. Alguém acompanha Eu acompanho. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar. Pois não, perfeitamente. Senhor presidente, essa preliminar não está sendo examinada no voto do relator. Por evidência, então, o relator não visualizou essa típica situação para poder extinguir o processo. Essa matéria atada a feriados, nós temos uma legislação que é a Lei 10.101, de 2000, que no artigo 6º diz que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho. Para quê? Para abranger todas as empresas e todos os empregados dentro da base territorial, não em acordo coletivo, que é direcionado a um ou outro, para abranger todo mundo. Observada a legislação municipal. Por quê? Nós temos chamados feriados civis e religiosos, os civis de iniciativa legislativa da União Federal, 1º de abril, 15 de novembro, 7 de setembro, esses são fixados em lei federal. E 4 feriados no Brasil têm conotação religiosa, são chamados dia santo. E em cada município são variáveis. No Rio de Janeiro, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e outros lugares, outro santo e tal, sendo obrigatória a Sexta-feira da Paixão em todos os municípios brasileiros. Então, nós temos 3 feriados de conotação religiosa, os dias santos, que são variáveis de município para município. Então, é preciso se observar a legislação municipal por causa dessa variação. E também só se admite através de convenção coletiva para poder abranger todo mundo, para não acontecer essa hipótese de concorrência desleal. Um acordo coletivo com uma empresa permite que ela abra, então é preciso que tenha a convenção coletiva para ter essa conotação geral. Então, mas a ação foi proposta não só contra um sindicato, como o doutor Kleber começou a colocar a questão, mas também contra o sindicato da categoria profissional. Então, não foi só uma empresa, é toda a categoria, está propondo contra toda a categoria também. Então, eu acho que não é o caso de distinguir, não. Agora, os argumentos do doutor Kleber serão importantes para nós analisarmos o mérito, porque ficou comprovado que, embora seja um acordo coletivo com uma empresa, outras também celebraram, todo mundo para conseguir abrir, o que diluiu essa possibilidade de concorrência desleal, porque todo mundo está podendo abrir.
porque fez acordo coletivo com essa, parece que tem 6 ou 7, eu não sei. Então, isso aí vai fazer, para nós, no mérito, podemos julgar, para chegar à mesma conclusão do relator, e aí, se entender que o sindicato autor agiu ou não com má fé, esse será o caso de se aplicar, no fim, uma pena, mas não de extinção do processo, porque foi chamada ali de como ré a categoria profissional, toda ela, porque é proposta ação também contra o sindicato dos empregados no comércio de Conselheiro Lafayette. Então, eu, efetivamente, estou entendendo a preliminar do doutor Kleber, mas até o relator registraria no voto, mas para rejeitar na minha ótica. Pois não, eu vou fazer... é contra o sindicato, mas é contra uma empresa específica. Isso, também. Quer dizer, as outras mas ao ser funcionar. contra o sindicato, abrange toda a categoria na região, é óbvio. O pedido é daquele acordo. O fundamento do desembargador Márcio é de que há um litisconsórcio. O sindicato também é réu na ação. Mas seria afetado apenas. Bom, mas eu vou colher os votos. Daquela empresa. Eu vou colher os votos, para que não se fique divagando. Desembargador Emília. Relator? Eu também peço vênia e acompanho o relator. Essa percepção do juiz Kleber me parece importantíssima e poderia ser utilizada, no meu modo de ver, no mérito. Eu também adotaria como uma razão ou um fundamento para a improcedência. Mas estou acompanhando o relator. Desembargador Ricardo Mole. Senhor presidente, eu também ouvi com muita atenção as ponderações do Dr. Kleber, e algumas das quais até tem uma visão muito próxima dele, mas, né, em questão de litigância por má-fé, que é um ponto que o Dr. Kleber levantou, eu costumo muito seguir a percepção do relator, que é quem manuseou o processo e teve um contato muito próximo com as peças dos autos, embora a gente tenha isso no processo judicial eletrônico, mas o relator é sempre privilegiado no exame dessas peças e eu me fio muito pela posição do relator, então eu peço vênia para ficar com o relator na forma proposta. Pois não, desembargador Anemar. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência do doutor Kleber, mas sem a litigância de má-fé. Sem a aplicação de multa por litigância de má-fé. Ele propõe a extinção do processo sem o exame do mérito. Desembargador Jorge Berg. Com a divergência total. Está com a divergência do desembargador, do juiz Kleber. Desembargador João Boulos. Eu, dada a vênia do relator, eu penso que o juiz Kleber tem inteira razão. Embora o desembargador Márcio lembrou que a ação fora proposta também, inicialmente, teria de ser necessariamente, porque é um caso de litisconsórcio necessário, consórcio passivo necessário, porque o sindicato era também um dos autores do acordo coletivo, né? Patrocinou o acordo. Mas a intenção, para mim, é evidente, foi quebrar o princípio da livre concorrência. Para mim, isso não tem menor... Tanto que o desembargador Sebastião, que inicialmente instruía, ele, ao ser municiado por documentos que demonstraram isso claramente, de imediato ele revogou a liminar. Então, eu vou acompanhar integralmente, inclusive na aplicação da multa, eu vou acompanhar o juiz Kleber. Juiz Kleber. Juiz Danilo. Com o relator, senhor presidente. Data vem. Juiz Carlos Alberto é relator, o juiz Kleber já votou. Eu vou acompanhar o relator também. Eu estou acompanhando o entendimento expressado pelo desembargador Márcio Ribeiro, do Vale, porque eu acho que, no mérito, nós podemos fazer isso. Também é um argumento, né? Acho que sim. Na verdade, vamos aproveitar a brilhante iniciativa do Dr. Kleber, que enxergou uma possibilidade que a gente deve usar mesmo, se efetivamente o relator também... Não, presidente, com vossa vênia, eu não enfrentei essa matéria em preliminar, no mérito, eu examino essa atuação, mas o que eu quero deixar, e agradecendo as palavras do Dr. Ricardo, é que a minha percepção em qualquer processo é de buscar fazer uma interpretação, mais é por efeitos e não por intenção.
Porque tem uma passagem que diz que o sol a gente não conhece pelos efeitos, pelo calor que ele vem. Eu não vou buscar interpretar o ajuizamento de uma demanda pelo que a parte está pensando. Eu busco um norte legal. E o nosso risor seguro é a lei. Se a lei dá a ele a faculdade de interpor demanda contra uma ou contra duas ou contra 3 empresas, o fato de interpor contra uma só, eu não posso inferir só por esse elemento que tem uma conduta desleal. Por isso eu examino isso dentro do mérito. Porque se formos examinar e até mesmo a aplicação do CPC-S do dispositivo teria que ser enfrentado, porque se ele teria compatibilidade com a processualística do trabalho. Pois não. Porque essas matérias, isso se vê muito no foro trabalhista. Pois não. Então, a primeira preliminar ficaram vencidos o desembargador Anemar e o desembargador Jorge Berg. Nesta ficaram vencidos o juiz Kleber, o desembargador Jorge Berg, o desembargador Anemar e o desembargador João Bosco, prevalecendo, portanto, a rejeição da preliminar arguída pelo juiz Kleber. Vamos, então, ao mérito. Desembargador, relator. Então, presidente, com a vossa vênia, o que está se buscando aqui, efetivamente, no caso dos autos, é uma ação anulatória que pretende a anulação da seguinte cláusula. Fica autorizada a empresa a utilização de mão de obra de seus empregados nos feriados, exceto nos seguintes: 1º de janeiro de 2018, dia da confraternização, 1º de maio, dia do trabalho, e 25 de dezembro de 2018, dia do Natal. Eu trago no voto o artigo 6º-A da Lei 10.102 de 2012, onde dispõe expressamente ser permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Eu faço um registro no voto inicial que essa norma coletiva ela foi celebrada em 24 de agosto de 2018, com uma vigência retroativa desde 1º de março de 2018 até 28 de setembro de 2019. Eu estou aplicando o disposto no artigo 8º, parágrafo 3º, e 611-A, inciso 11 e 620 da CLT, todos acrescidos pela Lei 13.467 de 2017, onde dispõe, primeiro, o parágrafo 3º, que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Também descrevo o artigo 611, o A da CLT, com a redação nova, que fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre a troca do dia de feriado. Também descrevo o artigo 620, que fala que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Ante essa ordem jurídica em vigor, eu estou apreciando o pedido declaratório de anulação da cláusula com base nesse princípio de intervenção mínima na autonomia à vontade coletiva, que é o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, e da prevalência da especificidade que vem do artigo 611-A, inciso 11 da CLT, introduzidos ambos pela Lei 13.467 de 2017, ainda que, no caso concreto, se trate de fixação de valor mínimo do labor em feriado, no importe de R$ 70.
eu estou trazendo a colação e fazendo um destaque, que eu acho que é muito conveniente ao caso dos autos, que é o julgamento do recurso extraordinário 590.415, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que decidiu que a Constituição, abro aspas, que a Constituição reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. Tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Atribuiu ao sindicato a representação da categoria. Impôs a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e assegurou, em alguma medida, a liberdade sindical. Prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para a formação de normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho. No âmbito do direito coletivo, não se verifica a mesma assimetria do poder presente nas relações individuais do trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. Não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação de acordo coletivo de trabalho com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade, exclusivamente aplicável às relações individuais de trabalho, que é exatamente o caso que nós estamos tratando aqui. E, segundo essa decisão, os instrumentos de negociação coletiva não devem ser desconsiderados tão só porque contraria a lei, mas somente nos casos em que transacionem setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade absoluta. Eu destaco também que o Supremo Tribunal já definiu que as parcelas que reputa de indisponibilidade absoluta, que não poderão ser negociadas, veio ser posteriormente incorporado e pormenorizado na Lei 13.467 de 2017, ao acrescentar o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, como princípio da intervenção mínima. Eu estou acrescentando também como fundamento de decidir que a pretensão deduzida na inicial contraria o disposto no artigo 611-A, inciso 11 da CLT, que fixou o princípio da prevalência da especificidade, de modo o acordo firmado em acordo coletivo deve prevalecer sobre o que há em convenção coletiva, ou seja, que a norma mais específica contraria as demais geral. Tem uma particularidade que eu não trato no voto, mas que foi examinada, que as convenções coletivas da categoria, elas nada dispõem sobre o trabalho em feriado. E se as partes, os atores sociais, não estabeleceram em convenção coletiva essa matéria, e por isso que eu estou realmente aplicando o princípio da especificidade, nada obsta que uma empresa venha celebrar esse acordo coletivo com o sindicato da categoria profissional. Também trago, em reforço do voto que eu estou propondo, que o decreto, isso também foi colocado no memorial apresentado pela parte demandada, uma das partes, que é o supermercado, o decreto, o 9.127 de 2017, ele inclui o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e aos feriados civis e religiosos, em contrariedade à pretensão do sindicato autor de condicionar o funcionamento do supermercado réu à Convenção Coletiva de Trabalho, com base no artigo 6º da Lei 10.101 de 2012. Em conclusão, eu estou entendendo que o acordo coletivo que autorizou o supermercado réu a funcionar em feriados atende aos princípios legais e constitucionais, não há vedação ou necessidade de prévia autorização por meio de convenção coletiva, de modo que o artigo 6º da Lei 11.101 do ano de 2000 não se aplica à hipótese ora analisada, tendo em conta
o disposto nesses princípios que eu destaquei inicialmente, que estão no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, no artigo 611-A, inciso 11, e também 620, todos da CLT, e com entendimento firmado pelo TST, STF, no julgamento do recurso extraordinário que eu recém mencionei. São por esses fundamentos que eu estou julgando totalmente improcedente a presente ação anulatória de cláusula normativa para revogando a antecipação dos efeitos da tutela concedida na decisão liminar encartada no ID D113979. Eu também estou condenando o sindicato autor a pagar ao réu os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa 27 do TST, que dispõe que os honorários são devidos pela mera sucumbência em lides que não decorrem da relação de emprego. Eu estou arbitrando com base no artigo 85, parágrafo 2º e 8º do CPC, considerando complexidade da matéria, a utilização da medida cautelar, o grau de zelo e o lugar da prestação de serviço, estou arbitrando honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 1.500. É como eu... Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de só de insistir na minha preferência, porque já me avisaram que estão só me aguardando, mas eu acompanho, no mérito, só aplicaria a pena pela litigância de má-fé pelos motivos. Eu já ia dar a palavra para Vossa Excelência. Seja à vontade, muito agradecido. Obrigado, viu? Desculpa, nós sabemos que há um acréscimo feito pelo juiz Danilo para condenação na pena de multa por litigação de má-fé. Alguém acompanha esse acréscimo? Eu acompanho. Então, Tanto o juiz Kleber quanto o juiz Danilo, na fixação da multa. Também. Também acompanho. Bom, então eu vou... Desembargador Márcio. Presidente, embora seja uma matéria, ela é meio subjetiva. Chegar nessa multa aí, foi essa a intenção ou não? O sindicato representa uma categoria e tal. Então, estou entendendo que eu não vou aplicar a multa. Só para justificar porque eu também não estou aplicando, porque é o seguinte, desculpa, assim fazer um exame assim, sem muita elucubrações, naturalmente, estou dizendo aqui no bom sentido, veria que o sindicato teria uma certa preocupação com a aplicação da norma, que a lei fala, que a não ser através de convenções coletivas. Então, em princípio, eu suponho que quem foi analisar essa ação foi dizendo o seguinte, não, realmente que o acordo coletivo é impossível. Né? Eu, agora eu não posso, que não está no processo ainda, pelo menos, tão claramente assim, considerar uma questão que refoge, pelo menos, ao mundo que está aqui no processo. Por isso que eu estou excluindo a aplicação da multa. Presidente, só para aproveitar a oportunidade que me dá o desembargador Anemar, eu penso que a ação foi proposta, sim, contra terço de lei. Porque nós temos que lembrar, o voto não trata especificamente disso, essa norma do artigo 6º da Lei 10.000, não sei quanto, de 2000, ele está derrogado pela nova redação do artigo 611, inciso... Eu olhei, porque lá já abriu a possibilidade de trocar trabalho de feriado através de acordo coletivo. Então, está derrogado. E vou dizer mais, porque eu aí, julgando casos individuais, porque nós temos que lembrar o seguinte, nós temos o Decreto-Lei 611, que é o antigo, né, que trata dos repousos semanais remunerados, trabalhos em feriados, ele já fazia essa ressalva. Essa lei 10.000 e alguma coisa, que quando diz convenção coletiva, ela trata, diz lá o artigo 6º, comércio em geral. Porque a lei, o antigo decreto-lei 611, ele também estabelecia que não haveria trabalho nos dias santos, feriados, exceto em quais atividades? Padaria, armazéns, ou seja, aquilo onde vende víver, vende modo de comer. O trabalhador, ele trabalha durante a semana, o tempo que ele tem para fazer supermercado, para comprar as coisas, exatamente no fim de semana. Então, é uma norma até protetiva. Portanto, eu, antes mesmo do artigo 611, em se tratando de supermercado, eu nunca apliquei essa lei, porque a lei ela fala de comércio em geral,
que não, e se nós fizermos, ela é uma lei geral, e é uma lei específica que não foi revogada expressamente, que é o Decreto-Lei 611, que já abria a possibilidade de trabalho nessas atividades onde vende víveres e alimentícios. Então, eu acho que o sindicato, com todo respeito patronal, demandou contra a lei expressa de lei. Eu vou acompanhar a aplicação da multa. Pois não. Desembargador Renaud. Relator. Desembargador Ricardo. Também estou com o relator. Relator. Desembargador Berg está aplicando a multa. Desembargador Danilo também. O relator já disse que não aplica. E eu aplico, sim. Eu aplico e voto pela aplicação. Eu enfrentei, vou tomar a liberdade de contar rapidinho, porque eu enfrentei essa situação quando era advogado do Sindicato dos Empregados do Comércio, na ocasião, nos idos de 1631. Tempos, né? Que a advocacia é uma coisa boa. Isso foi uma dor de cabeça tremenda, porque é uma questão delicada até. Você colocou muito bem a questão. Então, eu sou pela aplicação. Então, Não, fez maioria a aplicação. Você acho que empatou. Quem aplica é o desembargador. O doutor Kleber também aplicou. Não, né? O Kleber aplicou. Kleber, juiz Danilo, desembargador Berg. 4, 5, 6. Desembargador Emília. E Vossa Excelência, presidente. Eu. Está dando 6-5. Então, Vossa Excelência, então, faz a adequação? Perfeitamente. Já teriam os parâmetros para estabelecer qual vai ser a multa por litigância de má-fé? Eu coloquei R$1.000, porque o valor é irrisório da ação, de R$1.000, eu estipulei o mesmo valor. Da ação, Seria esse valor? R$1.000. De R$1.000 por litigância de má-fé. Estou de acordo. Eu faço, então... Nós temos o voto da sugestão do juiz Danilo. E é essa que vai prevalecer, então, de R$1.000 a título de litigância de má-fé. Não é isso? R$1.000. Senhor presidente, só gostaria que o doutor Carlos Alberto, se evidentemente ele não se opuser, quando ele arbitra honorários no fim em R$1.500, é que há um litisconsórcio passivo. Então, para cada qual dos litisconsórcios. Talvez. Perfeito? Para os dois, porque senão sim. Vai ficar 1.500, é meu, não é meu. Então, são dois, então ele... É 750 para cada um? Cada um ou 1.500 para cada um, aí fica a critério dele. 1.500 para cada um. Cada um. 1.500 para cada um. A minha... Para o sindicato e para o EPA Supermercados esse ano. Desculpe, BH. Acabei citando um concorrente. Mas Concorrência esse que é o princípio da livre concorrência. Bom, e assim se decide, vencidos os que agora, se só pronunciaram. gostaria de dizer o seguinte, o voto, eu votei na preliminar do juiz Kleber, mas torcendo comigo para ela não passar, embora eu esteja convicto em relação à sua procedência, que o voto é um espetáculo em se tratando de aplicação da nova legislação dessa matéria, né, de negociação coletiva. Voto é um espetáculo, voto muito bem. Eu falei com ele. Esse eu vou copiar. Isso é verdade, meu presidente, porque aquela legislação de 2000 que fala em convenção coletiva, ela acabou agora derrogada com a nova lei, porque prevalece na nova lei o disposto no acordo coletivo. Então, aquela norma era convenção coletiva naquela época, a convenção, mas agora, então, houve uma derrogação mesmo. Eu voto analiso isso muito bem. Agora, quando eu fiz a pesquisa... Sugeri publicar em notícias jurídicas. Na nossa notícia jurídica do tribunal, que é importante. Esse voto Está muito ótimo, está anotado. Obrigado. Publicação Porque o artigo 611, eu fui fazer uma pesquisa, quando ele fala em troca do feriado, ele tem doutrinador entendendo que é apenas troca e não funcionamento. É porque, rigorosamente, quando se trabalha no feriado, ou se paga ou se compensa. Eu tinha direito de folgar nesse feriado. Eu vou trabalhar, então me dá um outro dia para me folgar. A ideia é de via de regra é compensação. Mas tudo bem. E aqui é pagamento. Tanto que ele estabelece. Se você pagando, você tira o descanso do sujeito. Tira o descanso, né? Mas é interessante essas discussões todas. Né? O dissídio coletivo é isso, porque o dissídio coletivo é muito subjetivo. Né? Muito. Deliberou pela publicação. Não é muito. 2, 4, 2. Não vou voto. Ou nada.
Presidente, só a multa por litigância de má-fé, que será no valor de R$1.000? Isso. E esse valor será destinado para ser compartilhado entre os dois demandados? Porque você não tem como ultrapassar o valor dado à causa, né? Não, mas ele arbitrou em 1.000 porque o valor... 500 para cada um. Isso. Então, será, então, né? 500 para cada. R$1.000, 500 para cada um. Decidido? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Agradecendo aos pares a paciência de nos aturar. Obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia essa hora. Opa.